Olá, meu amigo, minha amiga, como vai, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Então, estamos na sequência, seja bem-vindo à série Nisto Cremos. Nós já estudamos muitas crenças e algumas doutrinas das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos estudar uns assuntos muito interessantes das Escrituras, né? E você vai ficar empolgado com a mensagem desta live, a mensagem deste estudo, e é muito bom estar com você, recebendo a sua companhia aqui nas redes sociais. E por falar nas redes sociais, você que quer se inscrever no meu canal, deixe-me me apresentar. Eu sou o pastor Emanuel Gonçalves, é com muito prazer. E você pode encontrar esse estudo de hoje, como também outros que já estão gravados nas plataformas do YouTube, é pr.Emanuel Gonçalves, e também no Facebook, no perfil Emanuel Gonçalves, e na minha página pr.Emanuel Gonçalves. Está passando aí no seu televisor, aí no seu tablet, aí no seu smartphone. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento tão especial de estudo da Santa Palavra de Deus. Vai lá no YouTube, se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu estiver em direto, que eu estiver ao vivo, né, fizer uma estreia ou estiver ao mesmo tempo com uma nova série, com um novo vídeo, você será o primeiro a ser avisado. Tá bom? Que Deus abençoe você nesse momento, quando iremos estudar a Palavra de Deus. E por falar em estudar a Palavra de Deus, é bom sempre a gente pedir, antes de ler a sua palavra, antes de estudar a Bíblia Sagrada, através da oração, a gente se eleva até a presença de Deus, pedir a sua iluminação para que juntos possamos compreender a sua inspirada palavra. Assim como você estiver, vamos orar? Se puder, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Santa Palavra. Quero te pedir a Tua orientação, a Tua iluminação, para que possamos juntos compreender a Tua inspiração. Abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que está assistindo através das plataformas do YouTube, do Facebook, este estudo, que seja uma bênção para cada um de nós. Nos dê a tua paz, pois te oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, já estou com a Bíblia aqui, já aberta, porque são textos que nós iremos ler e compreender sobre uma crença muito importante das Escrituras Sagradas. Agora estamos na doutrina do homem, já estudamos a doutrina de Deus, agora vamos estar estudando a doutrina do homem. E precisamente é a crença de número 7 hoje, que fala justamente sobre a natureza da humanidade, a natureza humana. Interessante, né? E vamos estudar esse assunto ao longo desse tempo, curto tempo que temos, para falar um pouquinho sobre como Deus criou o homem, qual é a sua verdadeira natureza. E eu quero mostrar para vocês hoje esse espetacular, né, ser humano que Deus criou, que Deus projetou antes mesmo da fundação do mundo. Agora, imagine comigo, meu ouvinte, você que está me assistindo nas plataformas do YouTube e Facebook, imagine uma máquina perfeita, composta por 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Um espetacular produto de engenharia, por dentro e por fora. No interior dessa joia da engenharia, amigo, amiga, bem ao centro, a sala de máquinas bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veias e repete a operação 40 milhões de vezes ao ano. Já parou para pensar? E o mais espantoso? Há pouco mais de 7 bilhões de exemplares espalhados pelo planeta vasto, pelo globo terrestre. Únicos, viu? Pra você ter ideia. Nenhum é igual ao outro. A máquina perfeita dispara pelas ruas das pequenas e grandes cidades
E quem poderia detê-la? Ela é impressionante, não é? Claro, essa máquina perfeita é o ser humano. Ele foi criado para ser diferente. E o texto bíblico, primeiro que eu quero declarar para você, né, nesta noite, você que depois de ter participado desta live ao vivo, está de dia, está pela manhã, ou está à tarde, eu quero mostrar para vocês, descrever um pouquinho dessa natureza original do ser humano, como o ser humano foi criado, tá? E isso faz de modo impressionante. A própria Bíblia declara isso, que Deus fez o homem de uma forma impressionante. Deus disse, no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, eu vou abrir a Bíblia com vocês, se você tiver um tempinho para abrir, é rápido. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui declara que Deus formou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele teria domínio sobre os peixes, como já li, do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A Bíblia diz que criou Deus, pois o homem, à sua imagem e à sua semelhança o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E sabe, a resposta é, e sede, essa foi a ordenança, no caso, a ordem que Deus deu para o homem ao ser criado por ele. Sede fecundos, olha só, multiplicai-vos, enchei a terra, e a terra deve sujeitar a vocês. Dominai sobre os peixes do mar, diz a Bíblia, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versos 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis. Eu quero lembrar para vocês que há 4 aspectos desse texto bíblico. 4. Em primeiro lugar, o autor, Moisés, argumenta que o ser humano foi criado para ser dependente de Deus. Isso significa que não lhe foram concedidas qualidades para que pudesse atuar independentemente de Deus. Note, assim, no momento em que o ser humano se considera independente de Deus, sabe o que acontece? Ele destrói sua própria identidade, amigo. Deixa de ser a criatura que Deus criou, o que impossibilita compreender a Deus e compreender a si mesmo. Em segundo lugar, há um valor intrínseco no ser humano. Por partilhar da semelhança divina, possuímos, todos nós, o valor intrínseco para Deus e os pares. Uma demonstração desse valor, no caso de Adão e Eva, foi o fato de receberem a incumbência de reinar sobre este planeta, logo que foi formado, como uma espécie de vice-gerentes de Deus. Desse modo, o Senhor deixou claro que o ser humano, com o mais elevado futuro e as mais nobres consecuções, tendo em vista uma eternidade de realizações criativas. Não é fantástico isso? Além disso tudo, fica evidente que foi Deus quem deu vida ao ser humano. Então podemos pensar que a vida humana só é possível devido à fonte da vida. Acredita nisso? Porque separado de Deus, o ser humano morre, pois não tem vida em si próprio. Assim, não existe a ideia de alma imortal. Finalmente, em quarto lugar, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, qual li, fala de um todo significativo. Em nenhum momento é dito que há uma parte humana mais significativa, algo como a parte espiritual é mais importante que a mental, ou que o emocional está acima do físico. Notem que coisa interessante. Fica claro que a imagem de Deus não está localizada em algum aspecto ou característica particular do ser humano. O ser humano, como um todo, reflete, amigo, o caráter de Deus. Isso mesmo. E isso é importante para o processo da salvação, pois o que precisa ser resgatado é o todo do ser humano, e não apenas
as questões de ordem espiritual. Notou? Criado à imagem de Deus, olhando de modo mais detido, observamos que Gênesis 1:26 afirma que o ser humano não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Teólogos têm gasto muito tempo e esforço para explicar essa afirmação. Então vamos resumir um pouquinho essa temática, falando algumas das principais ideias. Por exemplo, a imagem de Deus inclui aspectos espirituais e com isso queremos dizer que nossa característica espiritual permite que nos relacionamentos com Deus, mediante oração, louvor e estudo das Escrituras. Além disso, vivemos neste mundo pautados pela agenda celestial de Deus. O segundo aspecto é que os aspectos morais são essenciais na imagem de Deus no ser humano. A imagem de Deus. Então nós fomos criados como seres moralmente responsáveis por nossas ações diante do Criador e do próximo. Além disso, diferentemente dos animais, nós assumimos posturas e comportamentos porque nós sabemos escolher conscientemente e não meramente porque temos medo de punição ou porque esperamos recompensa. Querido, querida, dessa forma, o nosso estilo de vida é motivado pela busca de santidade, que é a nossa resposta livre ao amor do próprio Deus. Terceiro, além disso, nós somos a imagem de Deus devido aos aspectos também mentais. Olha, em outras palavras, fomos criados com a capacidade de pensar, raciocinar, logicamente. Também usamos uma linguagem abstrata e muito complexa. Por outro lado, porque somos capazes de raciocínio complexo, temos consciência do futuro. A razão também nos permite a capacidade inventiva, criativa, aplicada a áreas como arte, música, literatura, ciência e tecnologia. O quarto aspecto é que os aspectos emocionais também atestam a nossa semelhança com o nosso Criador. Pelo fato de sermos a imagem de Deus, lembrem-se disso, nós possuímos emoção, sentimento, numa complexidade tal, queridos, que nos alegramos, choramos, nos chateamos, igualmente nos indignamos, sensibilizamos e até ficamos irados. A imagem de Deus ainda inclui elementos sociais. Nós somos capazes de relacionamentos conosco mesmos, né? Caracterizando-nos como seres interpessoais, mas também nos relacionamentos com os outros, de modo íntimo, seja com uma pessoa do sexo oposto, no caso casamento entre homem e mulher, ou em relacionamentos fraternos com amigos e amigas. Ah, querido ouvinte, essa capacidade relacional também nos permite estabelecer vínculos com a criação de modo geral, passando então a administrar o que Deus criou. Como é linda a imagem de Deus no homem, você não acha? Finalmente, aspectos físicos também fazem parte da imagem de Deus. Embora não devamos pensar que necessariamente Deus tem um corpo como o nosso, é também verdade que assim como Ele, nós temos a capacidade de ver, de ouvir. Aqui está um resumo do que, mais ou menos, até agora eu expliquei em relação ao ser humano, que ele foi criado à imagem de Deus, focalizando Adão e Eva. Na parte espiritual, eles demonstravam um desejo natural de amar, adorar e louvar ao Senhor. Na parte moral, eles eram responsáveis por todas as suas ações. Já na parte mental, eles eram altamente inteligentes, aptos a aprender tudo o que quisessem. Na parte emocional, eles possuíam emoções e sentimentos altamente complexos. E na parte social, eles estavam preparados para se relacionar um com o outro, com Deus e com a natureza. Na parte física, eles eram belos, não apresentavam nenhum defeito e ninguém imaginava, né? Nenhuma baixa autoestima. Eles foram criados perfeitos,
Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em total inocência. Isso conforme está escrito no capítulo 2, verso 25, quando diz que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha um do outro. Obviamente, nós podemos deduzir que eles não possuíam nenhum tipo de malícia e que o lugar onde eles estavam era um lugar perfeito. Além disso, eles não conheciam o que era praticar um ato errado. Em suma, além de não conhecerem nenhum tipo de culpa por qualquer tipo de pecado, Adão e Eva também eram inocentes com relação ao pecado. É interessante a gente entender que Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus e antes do pecado. A perfeição desses seres humanos, conforme Deus os criara, envolve pelo menos 4 dimensões. E eu vou chegar ao final. Primeiro, a perfeição implica um estado de virtude e de retidão. A inocência e a ausência de malícia de Adão e Eva eram resultado de haverem sido criados moralmente virtuosos e perfeitos. O sábio Salomão, ele escreveu: Deus fez o homem reto. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. A palavra aqui traduzida para reto deriva do hebraico yashar, que significa honestidade, integridade, retidão. Ou seja, ser uma pessoa reta não significa meramente a ausência de maldade e malícia. Note, mas a presença de bondade. Mais do que dizer que não tinham vício nenhum, seria correto enfatizar que Adão e Eva tinham as melhores virtudes. Segundo, perfeição também tem que ver com um estado de domínio, amigo. Deus disse ao casal: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui se percebe que o ser humano não estava a serviço da natureza, mas a administrava, governava sobre ela. Terceiro, perfeição significa um estado de responsabilidade moral. Já pararam para pensar nisso, queridos? Embora perfeitos, Adão e Eva não eram donos de si. Como criaturas, precisavam também prestar contas ao Criador. E é por isso que Deus disse ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, verso 16. O ser humano deveria desfrutar de sua liberdade, mas também com responsabilidade. Finalmente, a 4ª dimensão se refere a um ambiente perfeito. Adão e Eva não estavam num lugar qualquer. Eles estavam no paraíso, amigo. Lugar seguro e que promovia a felicidade deles. Estavam rodeados de perfeição, afinal, é dito que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1, verso 31. A propósito, esse foi o tema da 6ª crença, quando falei sobre a criação, né? Que Deus fez tudo e no 6º dia ele concluiu sua obra criadora, coroando então sua obra, criando o homem do pó da terra, do barro, e a sua mulher deste refinado, da costela. E depois que, tendo criado também a sua companheira, foi que Deus disse que era muito boa a sua criação. Lembre-se disso. Então o homem passou a ser alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vale lembrar aqui, né, que a palavra nefesh, que a palavra psique, né, que a palavra rua e no grego a palavra pneuma, quer dizer fôlego de vida, que ele insuflou nas narinas de Adão, né, e o homem passou a ser alma vivente, não é uma outra pessoa dentro do próprio ser humano, mas apenas o oxigênio, a oxigenação, o rua ou o pneuma, o fôlego, ou como diz Jó, o espírito, quando o homem morre,
volta para Deus. É a mesma coisa que quando ele foi criado. Lembram disso? Mas esse é um assunto lá na frente, quando eu vou falar sobre uma das crenças importantes sobre a vida após a morte. Isso é lá na frente, eu vou anunciar com antecedência quando já estivermos prontos para esta lição. Mas por enquanto, foi bom eu lembrar, porque lá na frente vocês vão se tocar no que diz respeito à mortalidade da alma. Será que a alma morre ou a alma é imortal? Mas só para dar um toque, quando Deus fez o homem, ele o fez com dois componentes, dois elementos, o pó da terra, o barro, e o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma. Vale lembrar isso, de acordo com Gênesis. O homem é um ser indivisível. O homem é um ser holístico, uma unidade orgânica. É empolgante esse assunto, não é, meu amigo? Você que está me ouvindo aí através das plataformas do YouTube, do Facebook, vai lá no YouTube, no meu canal pr.Emanuel Gonçalves, você vai lá, se inscreve e também ativa o sininho. Me segue também lá na minha página do Facebook, pr.Emanuel Gonçalves, e está lá o perfil também, Emanuel Gonçalves. Que maravilha saber que esse tema nos ajuda a entender a nossa natureza, de onde o ser humano veio, para onde o ser humano vai, quais foram os elementos pelos quais Deus criou o primeiro homem, Adão, e a sua esposa Eva. Nós temos a mesma natureza deles. Deus então fez do pó da terra o ser humano e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não é fantástico isso? O homem passou a ser alma vivente. Quando o homem morre, depois que o pecado infelizmente entrou no planeta, o pecado passou a todos os homens, né? Visto que todos pecaram, então todos são mortais. Adão e Eva eram candidatos à imortalidade. Na realidade, o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que apenas uma pessoa ou um ser é imortal. E essa pessoa e esse ser é o nosso Criador, o nosso Deus poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo também, a Santíssima Trindade. Então, somente eles são imortais. Adão e Eva, eles eram candidatos à imortalidade, ok? Como eles desobedeceram ao Papai do Céu, eles vieram a experimentar, depois de centenas de anos, a morte. A morte passou a todos os homens. Então, quando o homem morre, é o inverso da morte. Vou relembrar vocês lá no futuro, quando falaremos sobre a crença da imortalidade ou mortalidade da alma. Então o homem passa a ser mortal. Depois que peca, ele tem a mortalidade. É isso mesmo. Os seus pensamentos vão para o esquecimento, conforme Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 em diante. Então o homem, quando morre, ele se esquece. Ele não tem mais razão. Jaz no esquecimento a sua mente, o seu raciocínio, né? Então ele é um ser indivisível. Ou seja, quando ele morre, é porque, como ele é um ser indivisível, ser humano, quando tem vida, quando ele morre, ele se divide, tá? Então ele não pode continuar existindo, essa é a natureza humana. Ele não pode continuar com vida depois que ele morre, porque a morte é o inverso da vida. O que é que Deus fez com Adão na criação? Ele pegou um barro, repito, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E quando acontece a morte, o que acontece então? O inverso. Então se o homem, quando ele foi criado, é pó mais o espírito, a mesma coisa que fôlego, pneuma, né? Rua, hebraico e grego, quando ele morre, o que acontece? A Bíblia diz lá em Jó, o pó volta para a terra como era, e o fôlego volta para Deus. Eu disse fôlego para justamente já decifrando, interpretando o que a própria palavra rua no Antigo Testamento em hebraico e pneuma no Novo Testamento. No grego significa a palavra fôlego ou espírito, oxigênio. Então é isso que acontece. O homem se divide quando morre. Assim como ele, quando foi criado, houve uma adição de pó mais fôlego, quando ele morre, há então o quê? O que nós chamamos de subtração. É isso mesmo. Há uma subtração. O pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus. Então houve uma divisão também.
Houve uma divisão. Ele não pode, por sua vez, continuar existindo, continuar alma vivente depois que morre. É por isso que ele é um ser indivisível. Entenderam? Só para vocês entenderem mais ou menos, e eu vou para a parte final da nossa lição, que é uma lição empolgante, você não acha? Voltando para o ambiente perfeito de Adão e Eva, um ambiente maravilhoso, nada se estragava, porque não tinha pecado, as flores não murchavam, as folhas não caíam naquela época, os animais eram inofensivos, os frutos estavam sempre bons, não havia corrupção nem morte. Tudo era perfeito no lar edênico, eterno e extremamente. Por que tudo isso? Porque Deus é amor, João 4,8. Então podemos deduzir que seu amor impulsionou seu ato criador. Foi isso mesmo. Logo, a criação não existe por acaso. Nós podemos pensar em pelo menos 2 propósitos das obras criadas, como nós estudamos sobre a criação. Deus não é um ser solitário. Por isso, seu ato criador tinha a intenção de povoar a terra. Isso significa, claro, em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando ele diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Com esse propósito em mente, Deus constituiu o casamento. Que relíquia sagrada, em Gênesis 2, versos 22 a 25. E ao cumprirem a ordem divina da procriação, Adão e Eva e os seres humanos de hoje receberam o privilégio de participar da obra criadora. Por outro lado, no Salmo 19, verso 1, está escrito que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Assim, a criação desempenha o papel de testemunha de Deus, amigo, revelando então a sua glória, seu poder. E por que isso ocorre, pastor? Você pode me perguntar. De acordo com Romanos 1, 20, Deus tem a intenção que suas obras criadas conduzam as pessoas a Ele. Isso mesmo. Dessa forma, nós conhecemos melhor seu poder, sua criatividade, seu cuidado e sua bondade. Conhecendo essas qualidades, temos a oportunidade de incorporá-las em nossa própria vida, querido ouvinte. Nós somos obras das mãos poderosas, cuidadosas de um Deus pessoal. Esse ser que quer continuar mantendo proximidade com você e comigo, objetivando o dia em que a comunhão original do Éden será restaurada, eu não tenho dúvidas. Então, novamente, perfeitos, nós poderemos tributar a Ele a honra e glória merecidas. E faremos isso por toda a linda eternidade que passaremos com Ele para sempre. Que maravilha, você não acha? Então o ser humano, ele foi criado à imagem, como diz esse livro profético maravilhoso, a Bíblia Sagrada, e à semelhança de um Deus poderoso. O ser humano não foi criado à imagem e à semelhança de um chimpanzé, como muitos pregam por aí. Não. O ser humano não veio de um jardim zoológico. Pense nisso. O ser humano veio das mãos de Deus, lá no jardim chamado Éden. Veio para dar sabor e alegria à sua criação. Portanto, Deus ele quer recriar essa imagem que fora perdida por causa do pecado, a imagem dele em você, amigo, a imagem dele em mim, a imagem dele em nós. Nós somos a imagem de um Deus maravilhoso. Claro que nós não sabemos tudo e todas as coisas a respeito da infinita misericórdia, infinita bondade, infinita sobre Deus. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Mas o que está revelado nesse livro, na palavra de Deus, é o suficiente para a gente dar glória, para a gente dar louvor, para a gente agradecer e para a gente ser uma criatura e filha e filho dele, para louvar e render graças ao seu bondoso caráter, que ele fez tudo isso por uma razão, porque me ama e porque te ama, amigo, te ama, amiga. Eu gostaria de orar nesse momento. Terminar a live desta noite, para você que está me vendo depois deste dia, desta manhã, desta tarde. Mas antes de orar por você,
eu gostaria de ouvir uma música que retrata um pouco desse amor que Deus tem por você e por cada um de nós. Deus, ele criou o ser humano do pó da terra, do barro, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, criado à sua semelhança e à sua imagem. Deus, ele criou o ser humano por inteiro, completo. Infelizmente, o pecado, ele fez essa parte negativa. Entrou no planeta e denegriu essa imagem de Deus no ser criado perfeito, agora pecaminoso, pecador. O pecado ainda tenta destituir cada ser humano, criatura, cada filho de Deus do seu eterno Criador e do seu Pai. Mas enquanto você escuta esse lindo hino, eu gostaria que você entregasse seu coração, entregasse sua alma, entregasse sua vida inteira, por inteiro, enquanto Eliel Oliveira canta. Você pode entregar sua vida por inteiro a Jesus. Entregue-se agora, enquanto você escuta essa linda canção. Como é lindo ver pessoas que amamos a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer. É encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus
Deus a ti está. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te ao Senhor o que é dele. Obrigado, Eliel, por esta linda mensagem musical. Se você puder, nesse momento, já que você se entregou por inteiro a esse Deus Todo-Poderoso e Criador, feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E agora, depois de milênios de criação, o Senhor já veio aqui a esta terra através do Filho Cristo e morreu por nós para recriar aquela imagem que foi destituída e denegrida, aquela imagem de Deus que o pecado tentou destruir. E o Senhor, através de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pôde devolver esta imagem, pôde devolver este poder para que o homem pudesse ser transformado e pudesse entregar a sua vida como no princípio, por inteiro, ao Cristo, ao Salvador de nossas almas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta live, por este estudo da crença da natureza humana. Que nós possamos nos entregar a Ti por completo. Que a Tua graça nos envolva e nos dê o Teu perdão, pois te oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido ouvinte, você que me assistiu até o momento, estamos terminando o estudo desta noite. Mas eu quero que você nunca se esqueça que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau.